um assunto muito sério para falar com vocês, né? A live hoje é incrível e hoje nós vamos ensinar uma manobra, a manobra que não pode faltar na sua drenagem linfática, na sua massagem modeladora, na sua massagem turbinada, qualquer procedimento que você for fazer, na hora que você for botar a mão na massa do seu paciente, essa é uma manobra que não pode faltar. É uma manobra que realmente entrega resultado, que está ali te dando resultados e resultados sensacionais e que vai ajudar muito o seu paciente. Aquele paciente que é constipado, você tem esse paciente? O meu aqui é quase 100% constipado. Quase, tá? E aí, a gente tem que entender qual é a necessidade do paciente, como é que a gente pode ajudar esse paciente, né? Não adianta a gente vir com aquela técnica, aquelas manobras de drenagem, fazer o que tem que fazer e deixar o paciente sair com o mesmo problema que ele chegou. Então eu tenho que saber qual é o problema do meu paciente, para eu poder agir em cima desse problema, tá? Então hoje nós vamos falar o segredo da drenagem linfática perfeita. Qual é esse segredo, Elivânia? O que é que me ajuda a ter resultados rápidos, na hora ali, exato? Fazer com que aquela barriguinha que está inchada, aquela barriga que está dura, aquela pessoa que não vai a semana, a dia, semana sem ir ao banheiro, não consegue evacuar, sente dores. Preste atenção nessas grandes dicas que vai sair aqui hoje nessa live, tá bom? Eu prometo a você, se você não tinha resultados com drenagem linfática, você agora vai ter, tá certo? E eu prometo mais uma coisa. Se você não tinha resultados com drenagem linfática e se seu paciente ainda saía tendo esse problema de constipação, de evacuação, ele vai sair dizendo a você: ei, eu consegui resolver meu problema, não fico mais constipado. É muito bom, né? Quando você tem essa resposta do paciente, quando você consegue saber que o paciente está tendo assim um resultado incrível, não só no resultado de quesito de entrega de redução de medidas, mas de saúde. Porque com certeza você já ouviu falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Já ouviu falar nisso? E é verdade. Mas lá na frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta bem óbvia para vocês, tá? Na hora que você está fazendo drenagem linfática no seu paciente, quais são as manobras que você mais realiza? O que você mais entrega ao paciente? Qual é o resultado que você mais tem? Ixi, Elivânia, não foi só uma pergunta, foi um monte. É para ser um monte mesmo. Isso é para você pensar, tá? Então pensa, aproveita aí os comentários e pode me responder também, que eu quero saber qual é a sua resposta, tá? Mas eu vou te entregar aqui a cereja do bolo. É a cereja do meu bolo. Eu vou estar entregando aqui para você, tá? É aquela manobra que te dá resultado imediato, na hora, que você, quando termina de fazer, você já consegue ver uma redução ali, batata, certo? Essa manobra, uma das maiores dificuldades que a gente tem, na verdade, é entender qual é o problema do nosso paciente. E isso aí a gente já tem que saber na hora da avaliação. Na hora que você começa a fazer a avaliação do seu paciente, você já tem que saber realmente o que ele está entregando ali. Opa, o que eu vou fazer, o que o meu paciente precisa para ele estar tratando aquele problema dele? O que é que meu paciente tem? Geralmente o paciente chega e diz assim, na hora que a gente está fazendo a avaliação, ele já vai e diz: sou muito constipado, passo semana sem ir ao banheiro, passo uma semana sem ir ao banheiro tranquilo, fico com a barriga muito dura, a barriga estufada, muito grande, dói pra caramba. E aí vem todo o processo que ele vai te contar ali. Muitas das vezes esse processo é proveniente de má alimentação, né? O paciente come muita besteira, não bebe, não ingere muita água, muito líquido, bebe bebida alcoólica também, faz a pessoa inchar muito, e aí o intestino também acaba ficando preguiçoso para trabalhar. E vários outros fatores podem ocasionar ele ficar sem evacuar sempre, né? Geralmente, qual é o nível de frequência que a gente tem que ir ao banheiro?
pelo menos 3 vezes na semana, tá? Tem gente que vai todo dia, é perfeito? Isso é um intestino muito saudável. E o nosso intestino, na verdade, o nosso organismo, ele é um conjunto. Se ele não trabalhar de forma equilibrada, nada vai acontecer nos seus tratamentos estéticos. A gente, para ter resultados em cima do tratamento estético do meu paciente, eu tenho que entender que o organismo daquele paciente tem que estar saudável. Se ele tem um intestino preguiçoso e o meu intestino ele já é considerado o nosso segundo cérebro, nada vai funcionar. O emagrecimento ali não vai acontecer. Então não adianta você deixar o paciente chegar com o problema e sair com o mesmo problema. A gente tem que fazer ele sanar esse problema, tá? E o problema que hoje estamos falando é de constipação, ok? Então vamos lá. Tem um cabelinho aqui no meu cílios que tá me atrapalhando, tá me tirando do sério, mas eu vou conseguir arrancar ele. Não sei onde ele tá, mas daqui pro final dessa live eu arranco, tá? E nem é cílios postiços, tá, gente? É do meu mesmo. Mas vamos continuar aqui. Quando a gente fala em problemas de evacuação, eu tenho que entender o que o meu intestino tem, né? Eu tenho que saber o que o meu intestino é. Então, 70% das células do meu intestino trabalham com o sistema imunológico. 50% das minhas fezes, das fezes em geral, são bactérias. Isso tudo são informações que a gente tem que ter, a gente tem que saber. Quanto mais diversificada for a minha dieta, mais diversificada vai ser a minha flora. Tudo isso a gente tem que estar por dentro do paciente, por isso que a avaliação não pode faltar. Muita gente não dá valor, né, à avaliação, faz uma avaliação qualquer. Ai, como você se alimenta? Faz dieta? Às vezes não tem nem essa pergunta, é só faz dieta? Não, aí ela vai lá e não. Vai ao banheiro regular? Não, ela vai lá, não. Mas aí ela não fala, ela não marca lá, vai ao banheiro regular? Não. Você demora quantos dias, mais ou menos, assim, para ir ao banheiro? Quando vai? Como é que faz? Dói? É muito seca? Tudo isso, gente, são perguntas muito íntimas, né? Mas a gente tem que saber, a gente tem que fazer essa pergunta para o paciente. Porque eu preciso saber como é que ele tem aquele intestino funcionando direitinho para eu poder ter um resultado estético. Não adianta tentar fazer tratamento estético com o organismo desequilibrado, tá? Eu preciso entender que para entregar resultado, eu tenho que tratar e deixar aquele organismo totalmente equilibrado, trabalhando de forma conjunta, tá? Na verdade, o sistema digestivo é o único sistema que ele consegue trabalhar sozinho. Ele não precisa do cérebro para comandar, para dizer a ele o que ele tem que fazer, né? Ele trabalha sozinho. Então, eu preciso ter esse sistema trabalhando corretamente para eu ter entrega de qualquer outro meio, não só de emagrecimento, tá? Por que o emagrecimento ele tem que estar envolvido com o intestino? Porque dentro do intestino nós temos vários tipos de neurônios, vários tipos de células, vários tipos de bactérias. E se eu não tiver essas bactérias trabalhando de forma correta, eu vou ter outros problemas, tipo a disbiose. Mas lá na frente a gente conversa mais sobre isso, ou então a gente pode fazer também uma live sobre disbiose, que eu sei que muitos profissionais têm grandes dificuldades sobre isso. E aí trabalha o emagrecimento do seu paciente e não tem resultado, porque não sabe que ele tem disbiose, tá? Eu preciso saber dessas coisas para eu ter resultado com o meu paciente. Vamos voltar para a nossa drenagem linfática, para a nossa manobra de sucesso, tá? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender a necessidade do meu paciente, primeiramente, né? Quando ele chegar para você falando que ele tem problema de evacuação, esse é o grande problema que existe nos nossos pacientes. Como eu disse a vocês, de todos os meus pacientes que chegam,
80 a 87% ou até 90% tem problema de evacuação. Tem grande problema de ir ao banheiro, não consegue ir ao banheiro regular, não consegue, dói, é muito seca, às vezes tenta e não consegue, às vezes quer ir ao banheiro e deixa para depois. Ai, por que você não foi? Porque eu tava trabalhando, porque eu não tava em casa. Tem gente que tem esse problema, né? Ai, eu não fiz porque eu não tava em casa, só consigo fazer em casa. Só consigo fazer o número 2 em casa, no trabalho, de forma alguma. Muitas das vezes esse é o grande problema. Deixar para depois, aí passa a vontade, aí passa mais um dia, 2 dias sem fazer e assim vai só juntando, né? Mais dias e mais dias sem ir ao banheiro. Qual é a necessidade desse paciente? O que ele realmente está precisando? Só emagrecer? Não, ele está precisando regular o intestino dele para todo o organismo funcionar corretamente. Se eu for jogar só um emagrecimento nesse paciente, não vai acontecer nada. Se eu pegar as manobras básicas de uma drenagem linfática e jogar em cima de um paciente desse que tem constipação, que não vai ao banheiro regularmente, nada vai acontecer. Você pode ter um resultado ali na hora, imediato, de redução de líquido retido. Inchaço. Somente. Daqui, vamos supor, para amanhã, quando ele almoçar, que ele comer a comida normal dele, quando ele tomar uma cervejinha mais tarde, quando ele terminar de comer e se deitar e dormir, fazer nada mais, quando ele seguir a rotina dele diária, que é acordar, trabalhar, ir para casa e dormir, vai voltar aquele inchaço, volta todinho. Sabe por quê? Porque você não conseguiu achar o problema dele. E o problema dele é intestinal. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Falar com ele para mudar todo tipo de alimentação. A gente sempre tem que dizer a ele que estética não é aquele tratamento que você tem que fazer e ele vai acontecer como um passe de mágica. Vai te dar resultado imediato na hora e nunca mais vai voltar aquilo. Não. Estética, ela dá resultados, mas você também tem que fazer sua parte. Qual é a parte do paciente? Uma bela atividade física, uma bela dieta. Tudo isso tem que vir ali, ó, acompanhado do tratamento. Não é assim? E aí, o paciente está lá conversando com você, você está passando as orientações para ele, você está colhendo o que ele está falando, né? Colhendo tudo que não vai ao banheiro, o tipo de alimentação, quais são os problemas de saúde que ele tem, se interfere bastante também nos nossos resultados. E essa manobra, muitas das vezes, ela faz com que o nosso paciente consiga sanar esse problema, tá? Mas eu sano esse problema fazendo uma vez essa manobra? Não. Muitas das vezes, esses meus pacientes, eu ensino essa manobra para ele fazer em casa. Vixe, ele vai para fazer em casa, mas aí ele não vem mais para mim. Vem. Você está ensinando uma manobra, a gente usa diversas, tá? Não existe isso. Não põe isso na sua cabeça, tá bom? Podemos fazer drenagem no paciente com barriga cheia, tipo, ele acabou de almoçar? Não é ideal, tá? Não é ideal de forma alguma. Paciente que terminou de almoçar, ele tem que fazer digestão. Então a gente tem que esperar o tempo de digestão dele para depois sim fazer uma drenagem linfática. Por quê? Porque o processo está acontecendo. Não adianta você pegar um paciente que acabou de almoçar, que está ali todo empachado, que está ali em processo de digestão, na verdade ainda nem começou o processo de digestão dele e ele está todo empachado e você começar a fazer manobras. Sabe o que vai acontecer? Pode você ocasionar, sei lá, esqueci a palavra agora, fugiu, ocasionar. Você pode fazer com que ele comece a passar mal, pode fazer com que ele induza um vômito ali naquela mesma hora, na mesma hora que você está realizando. Ele pode ficar com o alimento empachado e subir, ficar preso na garganta como se ele quisesse botar para fora, um refluxo também. Então o ideal é esperar aquela comida
ser digerida, e aí umas 2 horinhas depois você pode realizar tranquilamente, que não vai ter mais problema, tá? Mas tem que esperar assim o processo de digestão começar, ok? E aí eu preciso entender esse meu paciente, né? Ajudar ele com esse problema, com esse resultado. E essa manobra, como eu estava dizendo, ela é uma manobra que ela vai ajudar você tanto a trabalhar intestino, a trabalhar os movimentos peristálticos, a fazer com que o intestino ou ele volte a trabalhar mais regular, tá? Ou ele ajude a construir e a eliminar o bolo fecal. Então essa manobra é como se você estivesse fazendo um desentupimento de uma mangueira. Pronto. Desentupimento de uma mangueira. Como assim? Imagina comigo uma mangueira onde essa mangueira está entupida de lama, tá? Se você ligar a torneira, ela está toda completa de lama. Se você ligar a torneira, o que vai acontecer? A água vai bater a pressão, só que essa lama ela vai o quê? Se consolidar mais. Então vai ser mais difícil de você tirar, eliminar essa lama. Não é assim? Se você pegar essa mangueira, apertar ela no finalzinho dela, você vai conseguir tirar uma parte da lama. E aí você vem apertando mais um pedacinho, tira outra parte. E aí você vem apertando mais um pedacinho, tira outra. Não vai ser muito mais fácil você tirar pedaço por pedaço dessa lama que está dentro da mangueira? É assim mesmo que essa manobra funciona. Ela vai ajudar justamente os movimentos peristálticos a fabricarem o bolo fecal e a eliminarem, colocarem ele mais próximo da sua eliminação. Então a gente vai fazer com que aquele bolo fecal, aquele alimento que estava ali produzido, que você ingeriu, que já fez digestão, que estava ali sendo produzido para ser o bolo fecal, seja mais fácil de ser eliminado, tá? Super simples de fazer. É uma manobra, uma das mais fáceis que tem para você realizar e que te dá um resultado incrível, tanto para você ter resultado na hora, imediato com o seu paciente, como também para você ter resultado com o seu paciente, dele dizer que ele não tem mais constipação, que ele consegue ir agora no banheiro regular, que ele não tem mais aquela barriga dura, aquela barriga inchada, aquela barriga que parece um tambor que quando você bate fica oca. Tudo isso são relatos de pacientes, você pode acreditar, tá? Isso que eu tô falando aqui, de ter a barriga dura, de ter a barriga oca, são todos relatos que os pacientes mesmo dizem. Elivânia, às vezes é bem engraçado. Quando eu tenho um paciente que tá há dias sem ir ao banheiro, aí a gente faz as manobras, quando termina, aí quando chega no outro dia ele fala assim: Elivânia, cheguei em casa, quase não dá tempo de eu ir ao banheiro, me deu logo vontade. Às vezes ele só precisa de uma ajudinha. E é isso que a gente vai fazer, dar essa ajuda aí. Eu vou colocar aqui o meu quadro para eu poder ensinar essa manobra mais facinho para vocês, tá? Lembrando, essa manobra ajuda a eliminar o bolo fecal, ajuda na formação do bolo fecal, tá certo? Então ele vai ajudar os movimentos peristálticos, ele vai ajudar a fazer com que esses movimentos eliminem mais facilmente o bolo fecal e ele vai ajudar também no processo de emagrecimento do paciente. Por quê? Porque a gente vai estar organizando, vai estar reestruturando, vai estar fazendo com que o intestino fique mais equilibrado. E aí sim eu tenha resultados em emagrecimento, em redução de medidas, em eliminação de líquido retido, em tudo no paciente. Quando a gente fala que o intestino é o segundo cérebro, é porque a gente consegue resultado não só no intestino do paciente, não só na evacuação, mas em todo o organismo, tá? Quando o paciente ele tem um organismo equilibrado, a gente vê o resultado na pele. Muitas das vezes ele fica com a pele radiante, fica com a pele mais brilhosa, fica com a pele mais viva, tá? A gente vê resultado no cabelo, aquele cabelo que tá caindo em excesso.
começa a fazer manobras nesses pacientes para trabalhar intestino e pede a ele para observar a queda de cabelo. Quando a gente faz uma dica incrível que eu vou dar agora a você. Trabalhe drenagem linfática com magnésio. Faça a drenagem linfática junto com algum ativo que tenha algum produto ou junta o magnésio nesse produto. Gente, é sensacional para o intestino. Não só para o intestino, para o cabelo, para a pele, para a unha, para tudo, para o organismo em geral, tá? Aproveita essa dica e começa a testar ela. Inclua magnésio na hora de você realizar os seus procedimentos no seu paciente, tá bom? Deixa eu arrumar aqui a minha telinha com vocês. Deixa eu ver aqui se fica legal para vocês visualizar. Dá para enxergar, né, gente? Dê um ok aí se vocês estão enxergando. Bota um coraçãozinho, um ok. Manda aí pra mim ver se vocês estão enxergando bem, tá? Eu não sou muito boa de desenho. De antemão já vou dizendo, tá? O máximo que eu sei fazer é um coração torto. Uma casa torta. Uma flor que falta pétalas. Eu não sou muito boa. Ótimo, Amanda. Perfeito. Mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui. Tá ok? Vou desenhar aqui o que seria um abdômen, tá? Então, usem a imaginação. Um abdômen bem torto e bem acinturado, tá? Aqui seria um umbigo, beleza? Então, o umbigo aqui e o nosso abdômen. O que eu quero que vocês entendam? Que a gente tem um lado certo para fazer essa manobra. Eu não posso começar do lado direito do meu paciente porque eu não vou ter resultado. Então vamos lá. Aqui seria o lado direito, beleza? E esse aqui, o lado esquerdo, ok? Então esse é o lado que eu vou usar. Por quê? Porque é aqui, ó, onde eu tenho a construção, a finalização dos meus movimentos peristálticos para fazer a eliminação do bolo fecal, tá? Então é por esse lado aqui que eu vou começar. E eu vou justamente fazer o quê? Desentupir a mangueira. Aquela mangueirinha que a gente falou sobre a lama. Entenda. O que eu vou fazer? Eu vou fazer justamente, vou desenhar aqui só para vocês entenderem melhor. Que é o umbigo, tá? Eu vou fazer justamente esse movimento aqui, ó. Como se fosse uma meia-lua, trazendo, ó, tudo pro final, para eliminar, tá? Tá dando para enxergar bem? Tá dando para entender? Vou continuar aqui, qualquer coisinha vocês me digam, tá certo? Então eu vou começar a desentupir minha mangueira. Para eu desentupir a minha mangueira, eu tenho que lembrar. É muito mais fácil eu desentupir esse pedaço, tirar essa lama, depois aumentar o meu pedaço tirando essa lama, depois aumentar o meu pedaço até chegar no meu final. Do que eu jogar, abrir a mangueira aqui, abrir a água e essa água empurrar toda a lama e essa lama ficar pedrada aqui dentro, tá? Então eu tenho que ir pedaço por pedaço até eu chegar no meu final e eliminar toda aquela lama. É o que a gente vai fazer aqui com o bolo fecal. Eu vou começar a manobra, ó, fazendo do lado esquerdo, bem no finalzinho lá do meu intestino já da paciente, tá? O intestino da paciente. Então eu vou botar toda a palma da mão. Elivânia, vale dedo, ponta de dedo? Não, não vale ponta de dedo. Preste atenção. Quando a gente utiliza a palma da mão no paciente, a gente consegue pegar uma área maior, né, mais extensa, e a gente consegue fazer uma pressão mais certa, tá? Se eu usar a ponta de dedo, eu vou estar fazendo pressão só na pontinha do meu dedo. E o que vai adiantar só a pontinha do dedo? Nada. Eu tenho que fazer palma da mão. Eu tenho que levar, ó, até o final com a palma da minha mão, tá?
Então vamos lá. Eu vou desentupir essa mangueira, levando com a palma da mão, pedaço por pedaço, até eu chegar no finalzinho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer meu primeiro pedaço, depois eu vou aumentar mais um pedaço, depois eu vou aumentar mais um pedaço, e assim eu vou até chegar no meu final. Por que eu tenho que seguir só esse fluxo? Porque é o fluxo dos meus movimentos peristálticos. Porque é o fluxo, o quê? Da eliminação do meu bolo fecal. Não adianta eu levar para o fluxo contrário, tá? Então eu tenho que começar pedaço por pedaço, eliminando pedaço por pedaço, até eu chegar no meu final. O meu resultado, quando eu chego, é na hora. É imediato. A gente tem resultado dessa manobra na mesma hora. Como assim, Elivânia, na mesma hora? Quer dizer que minha paciente vai na mesma hora para o banheiro? Não. A gente já consegue começar a ver resultados, principalmente de inchaço do paciente, principalmente daquela barriga que estava muito dura, aquela gordura que você, aquela barriga que você bate e não entra a mão. Por quê? Porque é muito dura. E aí você tem aquele problema de fazer movimentos nela também. Porque você não consegue nem fazer com que ela se curve direito, tá? Então a gente começa a ver resultados nessa hora aqui. Na hora que a gente começa a palpar a paciente, a gente está vendo tanto redução daquela superfície dura, como eliminação de líquido, né? De inchaço, tá? Isso aqui é imediato. A gente começa a ver resultado imediato nele. Vou repetir quantas vezes, Elivânia? Eu sempre digo isso. Presta atenção no seu paciente. Não adianta você querer fazer uma vez, 2 vezes e achar que é o suficiente para ele. Eu faço uma, não deu certo, o paciente ainda está com aquele local muito duro, eu faço 2, não deu certo, ele ainda está inchado, eu faço 3, eu faço 4, eu faço 5, eu faço quantas vezes o meu paciente necessitar, tá? Não adianta ficar querendo fazer rápido. Ai, vou fazer rapidinho aqui, porque vai terminar rápido e aí eu vou mandar o paciente embora e vou ter resultado imediato. Não, nada rápido vai te dar resultado imediato, tá? Drenagem linfática, quanto menos pressão, quanto menos rapidez, quanto mais ritmo você tiver e mais leveza, você terá resultados muito melhores, muito mais satisfatórios. Essa manobra aqui é uma manobra que você pode sim botar um pouco mais de pressão, até deve botar um pouco mais de pressão, mas a pressão dela não é uma pressão para doer, tá? Se o seu paciente está reclamando de dor na hora que você está realizando essa manobra, para. Porque ou você está botando manobra de pressão demais, ou está botando peso na hora que você está fazendo ali, tá? Ou então seu paciente está muito sensível naquela região e ele não está aguentando de dor. Então para. O paciente não está ali para ser espancado. Ele não está ali para sentir dor, tá? Então preste atenção na hora que você está realizando os movimentos, porque essa drenagem, esses movimentos, essas manobras, elas não são para sentirem dor de forma alguma, beleza? Então a repetição vai depender do seu paciente. Tem que olhar como é que seu paciente está, tá? Tem que entender o que o seu paciente precisa. Posso parar no meio da manobra e recomeçar o movimento? Eu tenho que começar a manobra e ir até o fim? Se você se perdeu, começa de novo. E aí você vai até finalizar. Se perdeu de novo, começa de novo lá embaixo e vai subindo, subindo até você finalizar, tá? O importante é você finalizar a manobra. Se você parar no meio do caminho, o que vai acontecer? Parou no meio do caminho. Você fez com que o movimento perostático levasse o bolo fecal até o meio do caminho. Você já escutou dizer que quando sua barriga ronca, que você não está com fome.
tá? Quando você não está com fome, mas sua barriga ronca. Isso não é fome de forma alguma. Isso é os movimentos peristálticos tentando fazer com que o bolo fecal seja produzido e seja encaminhado para a eliminação, tá? Então, muitas das vezes a gente está ali fazendo muitas das vezes estou fazendo procedimento ali no meu paciente, muitas das vezes é fome, tá? E aí a minha barriga começa a roncar. Eu digo para ele, olha, não se estresse, porque minha barriga ela tem vontade própria e às vezes ela quer conversar com meus pacientes, tá? Então, se você quiser, você pode responder ela, se não, deixa ela falando só. Muitas das vezes é fome, porque às vezes a gente se perde na hora que tá atendendo, né? E aí, hora de almoço, você tá com um paciente, não tem como fugir para almoçar. Mas quando não é fome, é os movimentos peristálticos fazendo o bolo fecal, formando o bolo fecal. Se você tiver como ajudar nessa hora, justamente ensinando para o seu paciente para ele fazer em casa, essa manobrazinha aí, né, de evacuação, de eliminação, vai ajudar muito na hora que seu paciente for ao banheiro, tá? E principalmente para aquele paciente que é privado. A gente tem resposta, gente. É sistema, é corpo, é organismo, a resposta dele é na hora. E quando a gente fala assim, a gente faz com que o paciente entenda a necessidade dele e ele começa a adotar hábitos novos e ele começa a realizar esses movimentos em casa. Esse hábito novo faz com que ele pare de ter esse problema de constipação. A vida dele vira outra, o organismo dele vira outro, tá? Então, por isso que eu ensino para o meu paciente fazer essa manobra em casa. Por isso que quando o meu paciente tem resultado, ele tem resultado tanto no meu consultório, no meu espaço, como ele continua tendo resultado em casa. Por isso que os meus resultados não são fajutos. Aquele resultado que você tem e aí quando ele vai para casa, sumiu. Não, a gente tem que dar resultados para ele, que o resultado fique e depois aumente o tamanho do resultado dele. Então ensina essa manobra para o seu paciente, você vai ver que vai dar um diferencial no seu tratamento, tá? Essa manobra não falta. Aqui no meu consultório ela é primordial, desentupindo a mangueirinha, tá? Pedacinho por pedacinho a gente vai fazendo até a gente construir todo o processo e ajudar na eliminação.